Ana, me conta como falar para as crianças sobre esse medo, né, do coronavírus, que muitos pais também acabam ficando assustados e acabam passando isso para a família toda, né? Uhum. Elaine, então, o mais importante nesse momento é os pais terem as informações corretas e quanto mais livres ou mais possivelmente livres de excessos, tanto para o exagero como para a negligência, e eles estiverem se trabalhando em relação às próprias emoções, eles com certeza vão conseguir passar isso de uma forma mais clara e tranquila para os filhos, sejam da idade que tiverem, desde os mais pequenininhos e até os bebês de colo, as crianças menores. Isso é mais importante ainda, que os pais se trabalhem emocionalmente para conseguir transmitir isso. E para os maiores, até os adolescentes, da mesma maneira. Então, o principal é eles estarem se trabalhando e conseguirem passar essa informação sem os devidos exageros, nem para mais nem para menos. As crianças menores, até 5, 6 anos, mais ou menos, é interessante sempre passar uma comunicação que venha com histórias, que venha com metáforas, que também tenham algumas analogias, que se aproximem da linguagem da criança. Quanto mais experiencial também, mais tiver um toque que a criança consiga compreender na experiência, melhor. Por exemplo, aquele vídeo da menininha com orégano no prato que viralizou, aquilo é ótimo, porque consegue passar para a criança de uma maneira experiencial, que ela consiga perceber ali na prática qual é a importância dela se cuidar e, inclusive, das outras informações, por exemplo, porque é importante estar em casa, permanecer em casa, né, nesse período, com todo mundo junto. Então, quanto mais experiencial e quanto mais os pais se trabalharem emocionalmente, melhor vai se dar essa comunicação agora. A gente sabe que em uma certa idade a criança não precisa de tanta informação, né? Ou seja, ela não absorve até quando você passa muita informação. É importante que os pais respondam apenas as perguntas que forem feitas. Como é que se faz isso? Sim e não. Quando houverem perguntas, sim, claro, com certeza. É sempre importante responder e esclarecer, porque a criança já está por ali demonstrando a dúvida, demonstrando que, verbalizando que ela tem uma questão. Agora, escolher um momento de atualizar a criança, porque todo dia a gente está tendo novidades, informações. Então, quanto mais os pais puderem filtrar, mas sim atualizar elas, é melhor também. Porque senão a gente, imagina, se a gente já fica em isolamento, sem uma noção do tempo, as crianças também. Então, é importante a gente atualizar, olha, mais um pouquinho, ou hoje está um pouquinho melhor na China, ou em tal lugar, enfim. E aí, essa atualização também deve acontecer com a linguagem da criança. Quanto mais se aproximar, melhor. E para os adolescentes também. Agora, uma coisa que eu tenho observado, isso é muito bacana da gente prestar atenção, como tem notícias a toda hora, até para os pais, naquele trabalho próprio das emoções, é interessante a gente dar uma filtrada no que a gente quer assistir, em que momento a gente quer assistir, ou ler, ou seguir, enfim, dentro de todo esse mar de informação, até para nós mesmos, adultos, termos esse domínio das nossas emoções. Então, quanto mais a gente tiver, mais a gente consegue transmitir isso para a criança e para o adolescente também. Né? Então, fazer essa filtragem. A gente tem batido bastante nessa tecla de que o estresse, o medo, a ansiedade faz baixar a imunidade também, né? Então tem que tentar dar uma controlada. A gente sabe que sim, é uma pandemia, sim, a gente corre risco, não é? Não dá para falar o contrário, mas tentar manter a cabeça boa nesse momento é primordial para todo mundo, né? Com certeza, né? A gente consegue perceber o quanto as nossas emoções interferem na nossa fisiologia. Isso
mesmo porque nós não somos duas pessoas separadas, uma emocional e uma física, né? Então, nós somos uma única pessoa e isso tudo com certeza interfere. Mas é muito delicado também a gente entrar nessa questão de controle a sua ansiedade ou, né, não tenha medo, porque por si só isso já acaba ocasionando um efeito contrário, né? Então, não pense em verde. Obviamente a gente vai pensar em verde. Não se sinta ansiosa. Obviamente isso acaba dando um efeito contrário. Então, quanto mais a gente estiver presente no momento, se organizando o máximo que a gente conseguir para se adaptar a essa nova rotina, essas mudanças, mais a gente consegue, de uma forma espontânea, um pouquinho mais tranquila, lidar com as emoções que vão surgindo, porque elas vão surgir, não é questão se vai, né? Então é lidar conforme elas vierem, isso é fundamental também, mas dentro dessa consciência ou desse presente mesmo, da gente se perceber. Agora, Ana, a gente sabe que tem muitos pais que têm mais de uma criança em casa, né? E aí a gente sabe que tem uma faixa etária ali que elas brigam muito, um filho pega uma coisa, o outro quer, né? Então, assim, para tentar aliviar esse estresse, assim, qual que é a sugestão que você daria? Porque às vezes o pai também está trabalhando em casa e não pode ficar com barulho, quer dizer, vira um pandemônio, né? Qual que é a orientação que você dá, que dicas você daria para essas mães que aí se veem meio em apuros, né? Principalmente quando são menorzinhos e tem pouca diferença de idade. Sim, então tem até uma questão bacana nesse aspecto, que é quando a criança tem um irmão ou uma irmã, ela também tem uma companhia, coisa que filhos únicos ou filhos com idades muito distantes não têm. Então, isso por um lado pode ser extremamente produtivo, e por outro também traz esse desafio que você falou de como organizar a casa. Então, entra, claro, dentro do que é possível para cada família e da própria cultura. Mas, como tudo aconteceu muito rápido, de semana passada para cá, essa organização ainda está acontecendo. Então, se houver mais de um cômodo na casa em que a pessoa que trabalha fora possa utilizar esse cômodo separado, que as crianças também têm um cantinho da bagunça que a gente chama, isso é muito bacana para elas terem um espaço à vontade, que não tenha restrição, mas tenha a organização delas. Isso, se for possível, pode colaborar bastante. E, é claro, organizar a rotina de acordo com a capacidade de cada um que cada um tem para ajudar, para colaborar, e dividir tarefas dentro da casa. Isso é muito bacana, porque a gente não sobrecarrega uma pessoa só, né? As crianças podem participar dentro do que é também possível para cada uma, da idade, das potencialidades e da capacidade. Mas também a gente não fica naquela questão de se questionar a todo momento, o que eu tenho que fazer, o que eu poderia fazer, e aí a gente vai entrando numa bola de neve, vai ficando perdido. Então, tanto para sobrecarregar alguém, como para não ficar perdido no que fazer ou poderia fazer, é bacana ter essa delimitação de tarefas ou essa organização para cada um, as crianças, inclusive, né, que isso pode entrar na rotina delas, é muito bacana. E aí todo mundo com afazeres, a coisa flui mais tranquilamente, né? Exatamente. Então, da mesma forma que a gente se organiza na nossa vida normal, cotidiana, quem sai, da hora que sai, vai para a escola, busca, vai trabalhar, sai dos afazeres da rua, mercado, enfim, todo o cuidado da casa, a gente também vai se organizar, só que num contexto diferente. Então, eu entendo que como as coisas aconteceram tão rápido, essa organização está acontecendo ainda. Mas é importante também que ela seja diária, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe como vai ser o cenário nas próximas semanas. Então, meio que aquele tempinho de manhã para a gente organizar o dia, né? Sentar na cama antes de fazer qualquer coisa. Peraí, quem vai fazer o quê, tal hora, o que vai acontecer?
crescer, então isso pode ser uma coisa muito produtiva também. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Ana? Obrigada a você, espero que tenha colaborado. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.